Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Clube Small Cap, o canal que te ajuda a multiplicar o seu patrimônio. Meu nome é Leonardo Araújo e no vídeo de hoje quero apresentar para você um indicador muito importante para análise fundamentalista, e é o PEG Ratio. Esse indicador relaciona o preço, price, os lucros, earnings, e o crescimento desses lucros, growth. E para ficar de uma forma bem simples e objetiva, vamos utilizar aqui um exemplo prático. Imagina que você comprou um apartamento no valor de R$150 mil. Então este for o valor inicial, o capital que você gastou para efetuar a aquisição desse apartamento. E você aluga ele no valor de R$1.250 todo mês, de tal forma que ao final de um ano você tem R$15 mil vindo de aluguel, ou seja, o lucro auferido daquele apartamento que você alugou. O que eu posso fazer agora é utilizar uma métrica chamada de PL, que é o preço sobre o lucro. Aqui, o preço são R$150 mil e o lucro ao longo do ano de R$15 mil. Logo, eu dividindo o preço pelo lucro, eu acho um PL de 10. De uma forma bem simples, o PL me mostra quantos anos eu levaria para recuperar o investimento através desse lucro se os lucros mantivessem constantes ao longo desse período todo. Mas a questão é que esse indicador, o PL, não leva em consideração o crescimento desse lucro. Então olha só agora o mesmo exemplo, na qual nesse primeiro ano o aluguel foi de R$15 mil ao longo do ano todo. Porém, ao longo do segundo ano, você está projetando um crescimento nos lucros, no recebimento desses aluguéis, em 10%. Agora você receberia R$ 1.375 mensal. Bem, e utilizando o PEG nessa fórmula, como ficaria? Muito simples, vamos lembrar que o PL é de 10. Se eu dividir o PL de 10 pelo crescimento projetado para o próximo ano, que também é 10, eu tenho a seguinte divisão: 10 dividido por 10, 1. Ou seja, esse é o meu PEG Ratio de 1. E o PEG Ratio de 1 indica que o crescimento está na mesma taxa, na mesma proporção do preço sobre o lucro que você tem, neste caso aqui de 10. E olha por que é interessante. Imagine um investimento onde você tem um preço sobre o lucro de 10 vezes. Porém, você também tem um crescimento todo ano de 10% nesse lucro. Você não vai demorar agora 10 anos para recuperar esse investimento. Olha aqui, imagina que você investisse R$10 em uma determinada ação e essa ação lhe renderia R$1 de lucro a cada ano. Porém, esse R$1 não ia ficar constante ao longo dos 10 anos, que é o que você demoraria para recuperar o seu investimento. A cada ano você vai ter um incremento de 10% de growth, de crescimento nesse lucro. Então no segundo ano você já receberia R$1,10 e assim sucessivamente. De tal forma que um pouquinho após o sétimo ano você já receberia o valor investido. Então você considerar aqui o lucro ao longo do tempo, o crescimento dele, é muito importante para as suas análises. Então pessoal, o PEG Ratio é o índice preço, lucro, crescimento, que representa a relação entre o PL e a taxa de crescimento do lucro futuro por ação de uma determinada empresa. Vale destacar que você está fazendo a relação do PL, que é o preço que você pagaria da ação hoje, e o lucro nos últimos 12 meses. E está dividindo por um crescimento futuro desses lucros. Então você está tanto olhando o passado, bem como o lucro futuro. E aí, cada investidor utiliza a sua métrica. Você pode utilizar aqui o crescimento do lucro futuro para o próximo ano, bem como para os próximos 5 anos, 10 anos. Isso depende de investidor para investidor. E uma forma simples para você estimar o crescimento do lucro futuro de uma empresa é através da multiplicação, ou seja, do produto entre o retorno sobre o patrimônio líquido, conhecido como ROI, e temos vídeos aqui no canal, deixarei aqui no card, depois acesse lá, e o montante retido pela empresa para reinvestir nos seus negócios. Aqui é muito conhecido como Payout Ratio. Por exemplo, se a empresa distribui 100% do seu lucro para os acionistas em forma de dividendos, por exemplo, ela não reinveste na empresa. De tal forma, o seu payout é de 100%. E aqui nós temos a fórmula, que o crescimento projetado dos lucros é igual o ROI multiplicando 1 menos o payout. Vamos para alguns exemplos práticos para você entender melhor. Imagina essa empresa aqui como sendo a empresa A, e ela tem os seguintes dados. Um PL de 15 vezes, ou seja, o seu preço sobre lucro é de 15. Porém, ela tem um ROI de 20% e um payout de 50%. Metade do lucro a empresa distribui em forma de proventos para os seus acionistas. De tal forma que nós temos o seguinte PEG Ratio: 15,
que é o PL atual, dividido por 10, um PEG ratio de 1,5. E vamos agora para o exemplo da segunda empresa, a empresa B, onde ela tem um PL de 30 vezes, um ROI de 30% e um payout de 0. Assim, o PEG fica da seguinte forma: 30, que é o PL, e o ROI, que é 30. 30 dividido por 30, um PEG de 1. Aqui, qual empresa está mais em conta em relação ao crescimento futuro dos seus lucros? A empresa B, a segunda empresa, porque o PEG é de 1. A interpretação do PEG fica de uma forma simples: quanto menor, melhor. O PEG ratio das ações da primeira empresa é maior do que o crescimento dos seus lucros. Se a empresa não crescer mais rapidamente os seus lucros, os preços dessas ações podem cair, podem diminuir. Já o índice PEG da segunda empresa nos diz que as ações estão sendo negociadas em linha com a taxa de crescimento dos seus lucros. Mas também o investidor pode utilizar o crescimento dos lucros no passado, utilizando a seguinte forma: divide-se o PL atual pelo lucro por ação atual, dividido pelo lucro por ação anterior nos últimos 12 meses, menos 1. De tal forma que você pega o crescimento que ocorreu do lucro nos últimos 12 meses e divide pelo atual PL. De uma forma simples, você está projetando um lucro futuro igual ocorreu no lucro passado. E como conclusão, um PEG de 0,5 pode ser muito positivo, já um PEG de 2 pode ser muito negativo. Afinal, ele está relacionando o crescimento dos lucros com o atual PL. Um PEG ratio de 0,5, você está comprando uma empresa com um PL relativamente baixo em relação ao crescimento futuro dos seus lucros, enquanto um PEG de 2 já é uma empresa muito cara, um PL muito alto em relação ao crescimento futuro dos seus lucros. Mas lembre-se, pessoal, os indicadores servem para complementar o processo da tomada de decisão do investidor e não deve substituir a análise qualitativa e quantitativa, ou seja, olhar de fato o que a empresa faz, como ela faz para ganhar dinheiro, qual é o setor em que ela está inserida, se ela vem crescendo as suas receitas, o seu EBITDA, os seus lucros ao longo do tempo, se tem uma boa gestão, se tem uma boa governança, enfim, são vários e vários fatores que o investidor deve levar em conta na hora de se tornar sócio de uma empresa. E o PEG, sendo um indicador como tantos outros, pode estar ali para alicerçar a sua tomada de decisões. Pessoal, e foi um prazer muito grande estar com vocês em mais um vídeo e nos vemos em mais estudos. Até mais, galera!